Bom, chegando aqui para falar umas abobrinhas e também cuspir uns maribondos sobre a derrota do Brasil, a eliminação do Brasil na Copa, Noruega 2, Brasil 1. É uma partida que eu acho que a gente pode ficar aqui falando, debatendo muitas coisas, falando especificamente dessa partida, mas acho que o a ela é a partida que pode se resumir em uma palavra, né, que acho que é covardia. Eh, e é isso, né, acho que você vai jogar contra a Noruega, acho que todo mundo já tinha comprado um pouco a ideia do Ancelotti, ainda que muita gente fosse oposta, acho que ficava um pouco dividido nisso de, né, Alex campeão de 5 Champions e blá-blá-blá, blá-blá-blá, né, aquele papinho de resultadismo de títulos, né, eh, e que ele sabia o que estava fazendo, né, todo mundo teve aquele sentimento de que ele mexeu errado, de que ele convocou um pouco mal, de que ele mexeu errado contra o Japão, mas que no final deu certo, e ele tem 5 Champions e né, tipo, o esquema com 4 atacantes não dava certo, né, tinha muitos erros que a gente vinha vendo no trabalho do Ancelotti, mas que tudo era respaldado por 5 Champions, né. Eh, e por outro lado, tinha aquela galera que não gostava desse estilo reativo, né, de acreditar cegamente no cara, achava que o cara tinha que ter a postura da seleção tinha que ser uma postura mais parecida com o que é a seleção brasileira. Então, acho que, assim, a eliminação hoje não acho que a partida do Brasil foi horrível, assim, em termos gerais, se a gente pegar as chances criadas, chances de gol, né, acho que foi uma partida, em geral, um pouco equilibrada, acho até que o Brasil teve um pouco mais de chances que a Noruega, um pouco levou mais perigo a Noruega do que a Noruega ao Brasil, ainda mais se considerar a posse de bola, né, a Noruega com uma posse de bola, improdutiva, e aí acho que essa se a gente está dizendo que essa é a Copa dos grandes jogadores, dos craques, do Mbappé, do Messi, do Harry Kane, do Bellingham, acho que o Bellingham tá fazendo uma Copa fabulosa. É a Copa do Haaland também, né, um grande jogador. Acho que é um jogador da primeira prateleira e acho que é isso, né, um jogador desse tamanho, ele faz isso num jogo desse tamanho, né, acho que o principal sentimento do torcedor, a gente foi eliminado pela Alemanha, tomou um 7-1, eh, tomou né, foi eliminado ali pela Bélgica, num jogo que eu acho que o Brasil jogou muito bem. Teve um pênalti não dado, teve um gol contra que foi um azar, né, mas jogou muito bem. Depois contra a Croácia, né, um jogo também que o Brasil dominou praticamente o jogo todo, tomou ali o gol no fim, num lance que a bola desvia, acaba sendo eliminado nos pênaltis. Hoje não, né, acho que, assim, é claro que não dá pra dizer que esse foi um vexame maior que o 7-1, mas o 7-1 acho que é um resultado que acontece, né, acho que num dia ruim, num dia que dá tudo certo para um lado e tudo errado para o outro, pode acontecer um 7-1, né, a gente viu um Bayern 8-2 no Barcelona, a gente já viu, Manchester United tomar 6-0, Real Madrid tomar 5-0 do Barcelona, né, todos os times do mundo, Vasco já tomou, Flamengo já tomou, Botafogo já tomou, Fluminense já tomou, São Paulo, todos os times já tomaram aqui uma goleada histórica aí nos últimos, 20 anos, todos os times tomaram um sacode grande num dia ruim. O que aconteceu hoje com o Brasil acho que foi diferente. O Brasil escolher jogar de uma forma que é meio que um time pequeno, né, acho que não tem uma outra palavra, né, acho que se o Brasil tivesse jogado exatamente assim, contra a França e a Argentina, a gente poderia ter um debate: "Porra, a Argentina é foda, o meio-campo dos cara pica, o Messi pode decidir a qualquer momento, tu não pode dar espaço, blá-blá-blá, blá-blá-blá". França, porra, Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, não sei o quê, porra. Agora a Noruega a Noruega, tipo assim, porra, a Noruega, cara, é um bagulho inacreditável, assim, se você for vendo o passado, né, parecia que o Brasil estava tendo alguma evolução, no sentido de coragem, de, né, de confiança, a gente, porra, viu um Brasil, né, correndo um pouco mais risco contra a Haiti, contra a Escócia, ainda que não tenha sido, né, em nenhum momento um grande jogo, acho que o Brasil não fez nenhum grande jogo em nenhum momento, acho que o segundo tempo contra o Japão foi bom, porque o Brasil de fato fez uma abafa, eh mas a Noruega é um time, né, que a Noruega foi um time que tomou muito gol no ciclo, da Copa inteiro, tomou gol em todos os jogos da Copa, tomou gol do Iraque, tomou gol do Senegal, tomou gol da Costa do Marfim. Foi um time que sofreu muito né, contra Senegal, eu não vou nem falar da França, porque foi contra um time reserva e o Iraque que é um time muito fraco, mas contra Senegal e Costa do Marfim, a Noruega sofreu bastante, ela venceu os jogos, claro, e aí novamente Erling Haaland, a bola vai pra ele, é gol. Fim de papo, né. Então você não pode dar uma chance, porque se der uma chance ele vai fazer um gol, se você der 2 chances, ele vai fazer 2 gols. Se der 3, 3 gols, não tem mistério. Então, mas um time que, né, a gente vai pegar Senegal com Ismaila Sarr, a gente vai chegar o Senegal com Mané, Senegal com Mbappé, incomodando muito a Noruega, os pontas, indo pra cima e conseguindo chances de perigo, né, a gente não eles não têm nenhum 9 tão pica, né, tipo assim, tão bom. O 9 de Senegal, no jogo, se eu não me engano, naquele jogo foi o Ismaila Sarr com o Mbappé de titular. E o Mané aberto, né, o Ismaila Sarr é muito bom, mas assim, não é um finalizador excelente, não é, né, não é.
Sim, mas não é, né, não vou ficar aqui me estendendo, mas não é um grande finalizador, ele é um velocista, um cara que infiltra bem, um cara que aparece bem como elemento surpresa, muito esforçado e tal, mas não é um grande finalizador. Tanto é que não é 9. E a Costa do Marfim também não tem um grande 9, né, tem ali o Diamandé, que é um ponto excelente, o Diallo começou no banco, mas também é um ponto excelente, tem o Pepe que fica jogando ali como segundo atacante, o Boni não é um grande centroavante, né, não vai chegar aqui e vou falar: "Ah, eu queria ter o Boni no meu time", não é. Então, times, assim, parecidos com o Brasil, assim, né, com algumas características um pouco semelhantes com as do Brasil, principalmente em relação aos pontos, de ter pontas bons que partem pra cima, velozes, eh e o Brasil simplesmente se acovardou, né, acho que não tem muito, acho que a postura do Brasil foi inexplicável, vou começar a mostrar aqui e falar algumas coisas, primeiro do jogo, depois eu vou me estendendo sobre o Ancelotti, sobre o ciclo, a gente vai ver aqui um primeiro tempo, isso aqui é vergonhoso, né, isso aqui, aí eu vou ser um pouco, isso aqui é vergonhoso para o Brasil, isso aqui é vergonhoso pra Noruega, um jogo que ninguém atacou, e aí ficou naquela, né, acho que o Brasil teve muito medo do Haaland, e e a Noruega meio que aceitou também, né, uma troca de passes muito estéril da Noruega no meio-campo, sem forçar, eles, pô, né, muita gente falando: "Ah, porque o Odegaard controla", teve 124 ações com a bola, 101 passes. Irmão, se tu é o Odegaard, que em tese é o craque, a mente do time, tu tem 101 passes, tu não cria uma grande chance de gol, tu tocou 100 vezes na bola inutilmente, assim, porque não tem como, você precisa ter errado o passe, você precisa ter tentado criar uma chance, você precisa criar uma chance, né, você tocou 120 vezes na bola, irmão. Se tu não consegue criar uma chance com 120 toques na bola, caralho, tu tá fazendo o que em campo, né? O Haaland precisou de 3 toques pra fazer 2 gols. Então né, acho que a Noruega pensou muito, talvez ela não tenha esperado um Brasil tão covarde, principalmente depois do que o Brasil fez com o Japão, né, eh, que o Brasil no segundo tempo foi pra cima do Japão, atacou, então de repente a estratégia da Noruega tenha sido outra, muito teve no início do jogo, teve muito aquele chutão para o Sorloth, um pouco mais aberto na direita do campo, né, na esquerda da defesa do Brasil, depois ele começou por um chutão um pouco mais longe para o Haaland e parecia meio que isso, né, a Noruega ficava trocando passes, né, vou tentar ilustrar aqui no campo, mas trocando passes aqui pelo setor de meio campo, e e e o Brasil não marcava, não apertava em momento algum, né, muito raramente apertava. E aí, de repente, começava a tocar para trás, fazer o Brasil se adiantar, o Brasil se adiantar, o Brasil se adiantar pra bola chegar aqui, o Brasil tá adiantado, ele chuta a bola no Haaland, que tá aqui meio que num 2 contra 1 com Magalhães e Marquinhos, mas que o Haaland ia tentar vencer no corpo e venceu 3, 4 vezes no primeiro tempo, né. Teve uma que foi o Odegaard finalizou, teve uma que acho que foi o Nusa que finalizou, teve uma outra que a bola ficou perto ali, mas assim, então o Brasil ficou com muito medo do Haaland, né, ficou naquela, né, aquela estigma da melhor defesa ou ataque, para o Brasil não valeu, foi a melhor defesa foi ficar parado lá atrás defendendo. E aí o que incomoda mais, é que é a Noruega. Quando o Brasil apertou, o Brasil teve chance. Eh, no primeiro tempo teve o pênalti, teve uma bola com o Vini Júnior na esquerda, que acho que é um 3 contra 3 que ele cruza de 3 dedos, tem uma do Matheus Cunha que é um 2 contra 2, né, acho que tem mais um cruzamento do Casemiro que passa raspando pelo Martinelli. Então assim, o Brasil estava ali no jogo, né, teve uma pressão que o Vini Júnior faz, ele rouba e depois ele chuta de esquerda, que ele dribla o zagueiro e chuta de esquerda. Então o Brasil estava ali, estava querendo a chance, né, acho que no primeiro tempo a Noruega teve uma ali que foi com um chutão para o Haaland e sobra para o Odegaard, acho que foi tudo que a Noruega fez. Então o sentimento era sempre aquele assim: "Cara, se a gente apertar, se a gente der uma forçada, a gente consegue". E assim, eu poderia até chegar aqui e falar assim: "Cara, eu entendo o Brasil jogar assim", mas em algum momento o Brasil precisava mudar esse negócio. Vamos supor, vamos jogar os primeiros 10 minutos assim, e dos 10 aos 15 a gente vai fazer uma blitz. Aí depois a gente volta e volta assim. Aí dos 20 aos 25, a gente tá pra hidratação, a gente faz de novo e faz uns ajustes. Aí depois dos 40 aos 45 a gente faz de novo. E não fez, né. E aí eu acho que, né, a gente não pode cair no resultadismo, eu acho que se você for pegar chance por chance, quem teve mais chance, qualidade de chance, não sei o quê, acho que no fim vai ser o Brasil, acho que o Brasil pecou muito ali na reta final, no último passe, teve uma do Martinelli, teve uma do Casemiro, que passou ali pela pequena área, que o cruzamento foi um pouco ruim, finalizações foi ruim, né, teve um pênalti, perdeu. Então eu acho que esse é o sentimento que incomoda o torcedor, né, a gente pode falar aqui de erros técnicos, de erros de jogadores, mas assim, o Brasil pecou nisso. E aí eu acho que, por exemplo, eu não acho, né, eu aqui durante toda a Copa bati no 4-2-4, ele entrou com o Martinelli no lugar do Paquetá. Não acho que foi ruim, achei que funcionou muito bem, achei que ele deu um certo apoio para o Vini Júnior, com esse estilo de jogo que a gente jogou, acho que contra o Japão, o Vini Júnior ficou muito preso aqui entre os zagueiros, o Japão estava com uma linha de 5, mas ele ficou muito preso, não conseguia receber a bola em condições de dominar, levantar a cabeça de frente, né, partir em diagonal e acelerar. Com o Martinelli aqui, acho que ele teve mais essa opção, o Martinelli ocupando um pouco mais por dentro às vezes, e às vezes aparecendo para tabelar com ele. Eh, o Vini Júnior foi um pouco menos isolado, e com essa tática ele teve um pouco mais
de espaço para correr, para driblar, pegou aqui o Rierson, né, que é, né, uma grande vítima dele, né, fez aquela ótima final de Champions contra o Borussia Dortmund em cima do Rierson, e ele de novo parecia estar perdidinho, né, pronto para tomar um baile. Acho que o Vini Júnior conseguiu algumas boas jogadas, e aí, eu acho que o Martinelli ajudou nisso. Acho que o Martinelli não deu a cadência que o Brasil esperava, não deu a cadência, né, o passe que o Paquetá esperava, mas quando eu falo de passe, é o passe medíocre aqui no meio-campo, né, meio que o o Odegaard fez. Eu não acho que o Paquetá fosse gerar alguma chance de gol, algum passe pica, porque ele não fez isso em nenhum jogo, a não ser contra o Haiti, que não é o parâmetro. Então acho que o Martinelli entrou muito bem aqui, né. Eu teria entrado com o Danilo Santos, porque talvez o Martinelli fosse uma boa substituição para o segundo tempo. O Danilo ia dar um pouco mais de contenção, né, um pouco mais de marcação, um pouco mais de circulação. O Martinelli, na minha opinião, foi bem. E aí no segundo tempo ele resta para ele Igor Thiago, Luiz Henrique, Endrick e Neymar, né, que acho que são jogadores que jogaram pouco ou mal nessa Copa. E aí podem falar assim: "Ah, mas o Paquetá fez falta porque o Brasil ficou sem meio". Não ficou sem meio, acho que isso foi uma decisão exclusivamente do treinador. Acho que não foi uma dificuldade do Brasil de ter a bola. O Brasil não quis ter a bola. Porque, se o Brasil, eu acho que se o Brasil chegasse ali e falasse assim: "A Noruega, posso ter a bola rapidinho aqui?", a Noruega fala: "Pode, eu vou roubar a bola e vou acionar o Haaland", porque era isso que a Noruega queria. Porque quando a Noruega tinha a bola, o que que a Noruega fazia? Tentava ficar puxando o Brasil para o campo da Noruega para dar o chutão para o Haaland. Então tudo que a Noruega queria é que o Brasil viesse para frente. Então se o Brasil quisesse ter a bola, o Brasil tinha totais condições de ter a bola. A Noruega não estava com tanta vontade assim de ter a bola. Até porque a Noruega já abriu mão da bola contra outros adversários. E o Brasil decidiu não ter, mesmo tendo pontas bons, mesmo tendo Matheus Cunha, mesmo tendo Vini Júnior, mesmo tendo Haaland, Ryan, mesmo tendo Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli titular, né? O Brasil decidiu não ter a bola. Por que que você entra com 4 atacantes, se você não quer ter a bola? Qual é o objetivo disso? Me lembrou um pouco o Japão, que jogou com uma estratégia um pouco mais ofensiva ali, com Maeda, Doan, eh, né, tirou o Sagawara, tirou o Tanaka, e botou ali os alas eram pontas, os meias eram atacantes, então um time muito ofensivo. Eh, e o Brasil meio que fez algo meio parecido, assim, né? E aí eu vou ter que bater de novo na tecla, aquela vangloriar um lateral como Douglas Santos, né? Que falam: "Ah, faz o feijão com arroz". Não dá pra fazer o feijão com arroz na Copa do Mundo, né? Se você tá com um time que você vai ter o Danilo que faz o feijão com arroz, o Douglas Santos que faz o feijão com arroz, não sei quem faz o feijão com arroz. Teu time vai ser um time que faz feijão com arroz. E o time que faz feijão com arroz não é campeão da Copa do Mundo. O time que é campeão da Copa do Mundo, ainda mais nessa Copa, que a gente fala que é dos protagonistas, a gente vê Haaland com 7 gols, Mbappé com 7 gols, Kane com 7 gols, Messi com 7 gols, não sei o quê. Não é com feijão com arroz que você vai ganhar de um grande time. Então, acho que isso pesa um pouco, né. Então acho que o primeiro tempo do Brasil foi ruim, mas foi ruim igual ao da Noruega. Acho que o primeiro tempo da Noruega foi muito ruim, só quem merecesse vencer no primeiro tempo com certeza seria o Brasil. Eh e aí volta para o segundo tempo, volta um pouco na mesma, né, acho que não dá para dizer que nenhum time melhorou. A gente vai ver aqui que os gráficos continuam praticamente o mesmo, e aqui quando tem essa parada aqui, provavelmente é quando entra o Neymar em campo, né, que é quase aqui metade do segundo tempo, entra o Neymar em campo, né. Acho que a primeira substituição foi o Endrick no lugar do Martinelli, foi isso? Endrick no lugar do Matheus Cunha, que é uma substituição que eu só teria feito se fosse por cansaço, porque eu acho que o Matheus Cunha, ele se entrega, ele é alto, ele é forte, ele faz a bola circular, é um jogador muito bom. Não achei que ele estava mal no jogo, ele poderia não estar de repente tão produtivo, né, no sentido de que estar criando muito, mas acho que ele criou, ele sofreu pênalti, ele teve um mano a mano ali de 2 contra 2, um cara muito muito ativo, assim, o tempo todo em campo. E aí depois ele tira o Ryan, né, tira o Bruno tira o Martinelli, no caso, né, tira o Ryan, tira o Martinelli pra botar o Neymar e o Danilo Santos. E ele volta para um 4-3-3 com o Vini Júnior, Endrick e Ryan. O Neymar, tipo, Vini Júnior, Neymar e Endrick. O Endrick pela direita, o Endrick não está acostumado a marcar tanto, ainda que ele seja ali um 9, um segundo atacante, não está acostumado a marcar tanto, principalmente a beirada do campo, onde normalmente tem muitos duelos de dupla, né, 2 contra 2, 3 contra 3, uma redução de campo, de espaço, e você tem que ler bem as jogadas para ocupar os espaços. O Neymar, que não tem condição de marcar, né, muitos dizem que não tem condição de jogar, e não tem condição de marcar, de ficar voltando e tal. E o Vini Júnior que, bem ou mal, estava ali um pouco cansado, e que também não tem né, passou a Copa inteira sem marcar, né, pra não dizer que foi o ciclo todo desde que o Ancelotti chegou. O Vini Júnior não marca direito, né, ele faz aquela pressão um pouco fofa e tal, quando a bola tá muito perto dele, ele faz uma pressão um pouco mais forte, então você passa a ter 3 atacantes que não marcam, ainda que você tenha botado o Danilo Santos pra dar um gás na marcação. E aí, a partir daí, a Noruega passa a sobrar um pouco no jogo, começa a ter mais chance, e água mole pedra dura, né, tanto bate até que fura, não que a Noruega também tenha criado tanta chance assim. A Noruega faz um gol e o Brasil não consegue nem reagir, assim, não consegue ter uma pressão, não consegue evoluir no jogo. O Ederson entrou aqui, né, aos 79, entrou um pouco antes, né, do segundo gol
antes do primeiro gol, na verdade, da Noruega, não foi? Não lembro agora, acho que foi um pouquinho antes, uns 1 segundo antes. Aí, então o time não conseguiu fazer nada, né, a gente pode falar aqui, ele fez as 3 paradas nas 4 substituições, e não botou aqui alguns jogadores, né, Igor Thiago levou à toa, Luiz Henrique não entrou, caiu muito, né, no conceito do Ancelotti, pelo visto, porque não tinha, Rafinha provavelmente não tinha condição de jogo, o Fabinho não tem nada a acrescentar, Iban, Léo Pereira, Bremer, Alexandre, levou uma porrada de zagueiro, que não tem o que fazer, né. E aí eu acho que por exemplo, em algum momento aqui do jogo, uma substituição, eu não vou nem falar aqui, mas você levar um Danilo, um Douglas Santos, se você levasse um cara um pouco melhor, um mais ofensivo, né, todos os nossos laterais eram muito defensivos, talvez pudesse ter dado uma mudança no jogo, né. E aí no final a gente consegue aquele pênalti, aquela palhaçada do Neymar, mas acho que é isso, né. E aí eu vou pensar aqui, acho que eu vou falar direto do jogo aqui, mostrar alguns lances e depois eu volto pra falar um pouco mais, né. Eu vou falar um pouco das estatísticas aqui do jogo, a gente vai ver, né, o que isso aqui é vergonhoso, o Brasil ter quase metade da posse de bola da Noruega, é difícil de engolir, né, acho que é o sentimento de todo mundo, é difícil de engolir. Você vê seu time jogando contra um time muito inferior, não só no nome, na tradição, na camisa, na expectativa, tudo, mas principalmente no time, assim, acho que não tem comparação aqui, né, você vai falar assim: "Ah, eu odeio o Alisson, acho o Alisson uma merda", pô, mas o goleiro deles é o Nyland. Ah, o Danilo, pô, o lateral dos caras é o Wolf. A zaga dos caras, Heggen e Ajer. O nosso é Gabriel Magalhães e Marquinhos, campeão da Champions, vice-campeão da Champions, campeão da Premier League. Ah, pô, o Rierson joga do Borussia Dortmund, tá, aqui eu tô em Douglas Santos. Ah, o Odegaard, pô, Bruno Guimarães. Pô, eu não acho que a temporada do Bruno Guimarães foi pior que a do Odegaard, em termos de futebol jogado, apesar da lesão do Bruno Guimarães. Pô, Berg ou Casemiro? Ah, o Casemiro é horrível, mas pô, pior que o Berg? Ah, Martinelli. Martinelli ou Berg também, outro Berg. Ah, pô, o Nusa, o Neymar norueguês. Pô, mas ele é melhor que o Rafinha, que o Matheus Cunha. O Sorloth, ele é melhor que o Matheus Cunha, ele é melhor que o Ryan, né. E aí Vini Júnior ou o Haaland? Aí é Haaland, né. Então assim, nosso time é melhor. Ah, vamos para o banco então, aí a gente vai ver aqui Bob, Oscar Bob, o Schelderup, o Arnes, o Østigard. Aí, pô, o nosso é Neymar, ainda que o Neymar esteja muito fudido, aí é Endrick, é Danilo Santos, a gente teria aqui o Rafinha, acho que algumas aqui convocações foram ruins. Então, né, é um pouco disso, né, acho que tipo assim, qual foi a razão lógica da gente abdicar tanto do jogo, né, e não foi só abdicar porque, assim, se a gente tivesse mordendo o tempo todo, ver Paraguai e França, o Paraguai não atacou a França, obviamente que o Paraguai não tem condição de atacar a França, mas o Paraguai mordeu o jogo todo, né, tu viu o Paraguai marcando, trombando, provocando, dando carrinho, não sei o quê, e o Brasil não, o Brasil olhava a Noruega com a bola. Tipo assim, eles não estão me atacando, então não preciso roubar a bola. Mas precisa, pô, você tá numa Copa do Mundo, vai ficar jogando por uma bola, por uma espetada, por uma, né, é muito pouco você falando do Brasil. E você olha para essa Copa do Mundo, você vê times, sendo recompensados pela coragem, a gente viu, acabou de acabar o jogo do México, pô, o México foi pra dentro da Inglaterra ali, tomou 2 gols em 1 minuto, um mole, mas porra, o México foi pra dentro. A Inglaterra, né, podia ter tido um expulso com 1 minuto, o México ficou ali, pá, 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 no primeiro tempo o Pickford fez, porra, umas 3 grandes defesas, a gente viu o Paraguai corajoso, a gente viu o Cabo Verde corajoso. Pô, Cabo Verde finalizou 15 vezes contra a Argentina, 16 lá, contando a prorrogação, o Brasil finalizou 14 contra a Noruega. A gente tá falando de Cabo Verde. Contra a Argentina, a Cabo Verde, que deve ser nem top 50 do mundo, se bobear, contra a Argentina, que são os atuais campeões mundiais e bicampeões da Copa América. E eles finalizaram 16 vezes. Ah, teve prorrogação. Porra, irmão, mais 30 minutos pra Cabo Verde contra a Argentina. A gente finalizou 14, tendo passado aí uns 20 minutos perdendo em campo contra a Noruega, porque a gente resolveu não atacar. Nosso segundo tempo foram 6 finalizações. A gente finalizou mais no primeiro que no segundo, né, que no segundo a gente estava perdendo, né. A gente vai ver aqui um X, opa, a gente vai ver um XG aqui muito alto, mas acho que isso é muito também, errei. Um XG aqui, mas um XG muito alto também, porque teve 2 pênaltis, né. A gente vai ver qual é o XG aqui de um pênalti, é 0,79 o do Neymar, e o do então é 1,6 só de, né, então a gente vai ter 1 aqui sem contar os pênaltis, né, vai ficar 1 pra 1, então 1,05, mas grandes chances, 5-3 para o Brasil. Escanteio do Brasil muito fraco, né, acho que a gente não ameaçou na bola aérea em nenhum momento na Copa. 7 faltas contra 6, ou seja, o time da Noruega ali 66% de posse de bola, e o Brasil não pressionava, tentava roubar uma bola com um pouco mais de firmeza pra tentar arranjar uma falta, né, você não tem problema você cometer uma falta, mas e quando você chega duro, quando você tá, porra, jogando aquele jogo pegado, você vai cometer falta, vai ter um momento que você vai chegar um pouco atrasado, você vai fazer uma falta, você vai dividir uma bola e vai puxar a camisa. Então,
Acho que isso mostra um pouco como o jogo foi ruim, né, assim, em termos de intensidade. E aí, principalmente do Brasil, porque eu acho que o Brasil tem obrigação, como o Brasil, de propor o jogo. A gente vai ver aqui, dobro de passes também da Noruega em relação ao Brasil, né. A gente vê que o ataque do Brasil é tudo claro. Cara, isso aqui é um absurdo. Olha isso, né. A gente vai ver que o da Noruega escuro, ainda que seja tem uma certa improdutividade por aqui, mas aqui, a área central, que normalmente é a área mais clara de todos os times, é a da Noruega. É praticamente o campo inteiro do Brasil, olha isso. Cara, isso aqui é um pavor, olha isso. Como se a bola não tivesse sido jogada aqui, em vários lugares do campo pelo Brasil. Então a gente vai ver aqui finalizações dentro da área, a gente vai ver 10 do Brasil, ou seja, o Brasil conseguiu chegar na área, o Brasil conseguiu finalizar. Por que que o Brasil não forçou esse jogo? Se o Brasil tinha qualidade para isso. Se a Noruega é um adversário frágil defensivamente. Eh, Enquanto eu falo frágil, não é que seja uma defesa aberta, nada disso, né, é que seja um adversário que toma muito gol, que deixa os adversários criarem. Tanto é que o Brasil criou e teve chance. Né, a gente bota aqui 10 finalizações dentro da área, não conta do Martinelli, que passou por cima do Bruno Guimarães, não conta a do Vini Júnior, que ele tocou de trivela e passou um pouco por cima, não conta a do Casemiro, que o Martinelli não alcançou, não conta a outra do Casemiro, que ele acabou tocando muito forte, né, muito alto para o Neymar. Então, né, a gente olha assim, caralho, o que o Brasil quis nesse jogo, né? Então a gente vai ver aqui as finalizações da Noruega, né, que, né, é o ralo, não tem muito o que fazer. Então vou falar aqui alguns lances do jogo, do que eu achei. Eh Botar aqui algumas imagens para a gente acompanhar, para depois eu falar de forma mais geral do que eu achei da Copa e tal. Né, botando aqui, esse não é o primeiro lance que eu quero. É? Tá, vai ser. Isso aqui é uma roubada de bola do Matheus Cunha, né, que a gente vai ver, o Brasil tá aqui bem recuado, ó, tu vê, tem 5 aqui dentro da área, tem contra a quadra Noruega, tudo bem, mas a gente vai ver aqui espaçado e tal, e aí o Brasil rouba a bola. Como você não tá marcando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 jogadores aqui, e o Matheus Cunha rouba a bola. O contra-ataque aqui, ó, 1, 2 contra 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui voltando. Cadê os do Brasil? Opa, errei aqui, esqueci de botar a imagem, né. Vamos lá, tem 5 aqui, aí tem os 3 aqui, aí tem o Matheus Cunha aqui contra 2, você viu um meio vazio, né, porque o cara tenta o passe aqui no meio, se esse cara que recebe esse passe no meio, é mais um 2 contra 1 aqui, né, e tu vê que o Martinelli tá aqui, acho que aqui é o Martinelli, né, tá meio longe, e esse cara, por exemplo, poderia fazer o facão aqui, e receber essa bola nas costas, porque você vê que esse cara aqui tá saltando, né, acho que é o Casemiro, se bobear. Acho que é o Casemiro. Eh então você vê aqui, né, o Matheus Cunha consegue uma roubada de bola um pouco improvável, porque são 2 contra 1, não passa por meio, esse aqui sairia sozinho. E aí você vê que a transição do Brasil, tu vê aqui, ó, tem 2 contra 2, mas cadê o resto aqui? Se o Matheus Cunha consegue ganhar essa bola, eh eh, e tem um rebote, tem um chute, tem um rebote, não tem ninguém no Brasil pra pegar o rebote. Eu entendo que o Vini tenha, de repente aberto lá pra conseguir espaço pra receber essa bola né, de repente em profundidade pra cortar para o meio e chutar, mas acho que esse cara aqui relativamente marcou bem o passe. Eu acho que o Matheus Cunha veio embalado e no gás, de repente se ele tenta um passe, ele dá muito forte, porque ele vem correndo muito rápido e muito de trás. Mas cadê o resto do time aqui pra, né, quando você tá aqui assim, de forma tão defensiva, sem motivo algum, né, 23 do primeiro tempo, eh né, tipo assim, a Noruega não tá amassando o Brasil, por que que você tá tão recuado? Por que que essa linha aqui não tá 4 passos pra frente, não tá na linha da área, sei lá? Por que que esses caras não estão mais compactados? Então né, a gente fica meio que naquela do duelo. Opa. É, e é isso, né, a gente vai ver aqui que o Matheus Cunha tu vê aqui que não aparece um brasileiro, né, em questão. Se o Vini Júnior tá vindo aqui, beleza, mas se ele chuta essa bola sobra por aqui, ó, tem ninguém aqui, é só jogador da Noruega. A gente vai ver aqui de novo mais uma roubada de bola, tá aqui um pouco antes. A gente vê aqui o time, né, tem até um buraco aqui, né, tu vai vendo que até jogadas que dão certo tem buracos, né, tu vê que ele vai saltar numa pressão atrasada o Casemiro, e esse cara aqui em tese vai receber um pouco livre, acho que é o Odegaard, porque parece a faixa de capitão ali, sem certeza também. Ele tem a qualidade pra dar esse passe aqui nesse cara, né, que vai entrar aqui, olha o espaço que tá aqui, né, o Danilo tá lá, sei lá, esse aqui é o Magalhães, não sei nem onde é que tá o Marquinhos aqui. Ah não, esse aqui é o Marquinhos. O Danilo, se pá, tá aqui, né, acho que esse aqui é o Danilo. Então, né, até quando o Brasil ali não sofre tanto, a gente vai ver aqui, né, a roubada de bola, acho que do Martinelli, a gente vai pra um 3 contra 3 aqui de novo, agora tá vindo mais gente, né, 3 com 3 aqui, porque você vê que essa roubada de bola é uma roubada de bola no meio, com pressão da marcação, a gente vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 contra 3 na Noruega. Se essa bola chega aqui, meu querido, não acontece nada. Se essa bola chega aqui, provavelmente também não acontece nada, né, acho que aqui é o Rierson, no Elso Orloff, a gente tá vendo aqui um 3 contra 2, dá tempo desse cara saltar aqui, se essa bola chega aqui. A gente consegue roubar a bola, a gente consegue sair no contra-ataque.
Tem esse espaço aqui, né, que é um espaço um pouco temerário, porque o Nusa é muito mais rápido que o Danilo, mas nada demais, porque a pressão tá feita ali, o cara não tem tanta liberdade, assim, pra pensar e dar o passe. E o time da Noruega não tem o Messi, né, não tem o Olise, não tem esses caras, não tem o Harry Kane, então a gente parte aqui pro contra-ataque, ele dá o passe no Vini, né, e aí a gente vê o Vini chegando na linha de fundo, acho que o Vini nesse lance ele acaba dominando um pouco mal, porque ele não consegue dominar ajeitando já pra cortar pra dentro, ele domina um pouco e a bola fica mais aberta pra ele levar pra esquerda, ele acaba fazendo cruzamento de 3 dedos, e e aí o cruzamento é um pouco ruim, né, porque não tem nenhum cabeceador no Brasil, talvez ele pudesse ter cadenciado um pouco mais a decisão dele, mas a gente vê aqui o posicionamento do zagueiro, né, que é meio que tentando impedir que o Vini Júnior volte pra direita e deixar assim: "Vai pra esquerda, meu querido". Porque acho que nessa Copa o Vini Júnior fez vários lances que ele não conseguiu usar a esquerda, né, que ele usa esses 3 dedos, que parece bom, tipo nesse lance que ele dá esse cruzamento, a bola passa ali meio perto, mas que não chega a ser tão efetivo assim, porque ele erra muito mais do que acerta. Então, de repente, ele poderia ter voltado, e aí, obviamente, o Douglas Santos nunca nem vai aparecer na imagem, porque ele não ataca. E aí aqui o que eu falei da entrada do Martinelli, a gente vê aqui o Douglas Santos por fora. Se o Paquetá tivesse aqui, essa jogada não acontece, né, a gente vê que o Vini Júnior aqui seria marcado por 2 ou até 3 aqui, a gente vê que na sobra, como o Martinelli tá em campo e ele é ponta esquerda, assim como o Vini Júnior, ele consegue se aproximar e fazer uma tabela, né, e aí o Martinelli consegue sair aqui na cara do gol. Na cara do gol não, mas aqui na área, né. Então, esse eu acho que foi um ponto positivo do Martinelli, porque o que acontecia nos outros jogos era o Vini Júnior recebia aqui, o teria 2 contra ele, mais um aqui, ele ia tocar essa bola aqui, o Douglas Santos ia estar exatamente aqui, ia ter o Paquetá aqui. O Paquetá receber essa bola aqui, ele ia ser pressionado pelo Odegaard e não ia fazer nada. Porque ele não fez isso em nenhum momento da Copa, né, não vou chegar aqui e dizer que o Paquetá achou algum passe, não sei o quê, vamos ignorar o jogo contra o Haiti, né, pelo amor de Deus. Né, contra os 45 contra o Japão, que o Japão ficou atrás, o Brasil não produziu nada. E aí o Brasil consegue, né, ter essa bola aqui, que a gente vê, tem 3 na área, tem 5 da Noruega, beleza, mas o Martinelli tá saindo aqui, né. E aí a bola acaba passando um pouco por cima do Bruno Guimarães depois de desviar no goleiro, mas é uma boa chance de gol do Brasil, né. E aí, aqui um momento que eu quero que a Noruega queria, né, que ela atrasava o jogo, e aí o Vini Júnior vinha fazer essa pressão. Uma coisa que eu acho deixa eu ver aqui, a perna do goleiro é a esquerda. Quem tinha que fazer essa pressão, de alguma forma, tinha que ser o Ryan. Porque esse chute estava vindo da perna esquerda, então ele tinha que tentar travar e deixar essa bola sair. Acho que essa saída de bola com os laterais não deveria ser uma preocupação do Brasil, pô, com os laterais não, né, com os zagueiros, porque esses zagueiros não iam fazer nada. Esse zagueiro, esse ágil, ele tem 1,95 m, ele não vai sair correndo com a bola e achar um passe foda. Eh, Futebol é correr risco, né, acho que você toma decisões e independente da decisão que você toma, você corre risco, né, em como tudo na sua vida. É, então acho que valia testar uma vez, falar assim: "Cara, vou sair correndo, dar doidada em cima do goleiro, não vou deixar ele dar esse chutão no Haaland, eu vou pressionar pra caralho". Ou então eu posso até arriscar um pouco mais, o Matheus Cunha vem fazer essa pressão muito mais rápido e deixar um cara sozinho no meio pra ele receber, ele não vai ter o que fazer, o resto da marcação se estiver encaixada não tem o que fazer. Então o Vini Júnior vinha sempre nesse pra buscar esse chute, mas ele vinha num trote meio lento, né, como sempre, não é um cara que tem caguete, também não é muito exigido na marcação, e o goleiro tinha todo o tempo de ajeitar o pé, o Haaland, né, do time se espaçaram na frente para o Haaland receber o chutão. A gente vai ver aqui, né, que se esse cara toca essa bola aqui não acontece nada, se acontece aqui, então ele não precisava fechar esse passe aqui, não tem problema. Aí a bola vem para o Haaland, ele disputa, a gente vê aqui um mano a mano, né, uma coisa meio bizarra, que é um mano a mano, o Danilo já tá aqui deixado para trás pelo Nusa, de uma forma um pouco inexplicável, e aí o Marquinhos, em vez de estar ali perto do Magalhães para dar auxílio, ele provavelmente estava aqui na sobra porque o Nusa estava vindo. Então, tu vê a zaga do Brasil completamente exposta numa marcação que estava homem a homem, né, tu vê aqui um para um, para um, para um, aí aqui um para um, aqui deveria ser um para um, né, mas tá perdido, e o Marquinhos seria o da sobra, só que o Marquinhos tá muito fora de posição. Esse lance acabou aqui, né, a gente mais uma vez mostrando a marcação fofa do Brasil, o Odegaard recebe aqui, a gente tem 2 aqui, a gente tem 4 aqui, tem um cara aqui atrás, ninguém vai ali marcar o cara, ninguém vai marcar o Odegaard, ninguém chega duro, uma truncada, não tô falando de fazer o pênalti, mas aqui ó, tem 2 aqui, 3, né, o Odegaard consegue fazer a volta, fazer a volta, fazer a volta, ele dá a volta, e aí chuta aqui. Por quê? Porque ninguém chega, ninguém aperta, é uma tranquilidade, assim, pra Noruega ficar com a bola, vamos só cercar. Aqui mais uma jogada, né, Vini Júnior recebendo lá na ponta, e aí depois eu vou falar, mas eu achei essa partida do Vini Júnior boa, assim, não acho que ele foi mal, acho que ele tentou, que ele se esforçou. E aqui a gente vê, ele vai receber, ele vai perder pro Rierson, uma das poucas vezes que ele perdeu, mas ele já consegue rapidamente a pressão pós-perda ali, né, o Odegaard enrola um pouco com a bola,
E aí a gente tem uma grande chance de gol, né, que é com o Vini Júnior chutando de esquerda, quase gol do Brasil, uma boa pressão do Vini, rouba a bola. Acho que a gente esperava um pouco mais disso dele na Copa, dele conseguir roubar a bola. Dessa vez ele chutou de esquerda. Então a Noruega estava ali, ó, dando mole, falando assim: Brasil, se você quiser, eu quero. Ó, tá aqui, hein, vem pegar, vem pegar. E o Brasil não quis pegar. Aqui mais uma vez, né, uma pressão um pouco fofa, vai vir um chute no Haaland, ele tromba de novo. A gente vai ver que agora tem um pouco mais de retaguarda, porque o Marquinhos está ali perto do Magalhães. Mas a gente já vê que tem aqui, ó, quatro. Tem o Haaland aqui e os três da Noruega já estão vindo aqui, né, para pegar esse rebote, né? O Nusa tá vindo. Esse aqui eu não sei se é o Odegaard e lá é o Sorloth. Então, de novo, né, aqui a pressão, faz o lançamento de novo, em teste tá 1 para 1. Esse cara tá aqui pedindo, mas esse cara não vai receber essa bola, porque ele é uma merda. E aí a gente vê aqui essa do Haaland que ele tromba, e a bola sobra pro Odegaard, e aí uma grande defesa do Alisson, que é uma das principais características dele, essa defesa na saída do gol, né, meio que no mano a mano com o zagueiro. O Haaland que incomoda muito, né, acho que tudo bem, mas é isso, né, aí depois tem essa finalização, que eu acho que né, uma finalização de fora da área, mas que você vê que você tá bem criado, né? A Noruega tá bem atrás, tu vê que tem quatro aqui do Brasil para atacar na área para pegar um possível rebote, tem o Casemiro aqui, a marcação tá longe. Então, isso aqui para mim é uma chance boa, né? Relativamente boa. Tu vê que a marcação tá próxima, porque eu acho que ninguém ia querer deixar o Bruno Guimarães bater daqui. Aí aqui uma outra bola do Casemiro, que é um cruzamento, que o Martinelli acho que ele perde um pouco o tempo da bola, né? Não sei se foi, né? Ele tá aqui numa posição, ele não tá ereto para cabecear a bola, acho que ele se perde um pouco na curva da bola. Aqui de novo, né, Vini Júnior mais parecido com o que foi o outro jogo. A gente vê aqui esse buraco aqui, né, olha aqui, entre esse zagueiro aqui e aqui, ó, cadê alguém do Brasil para receber esse passe, né? Isso aqui é um buraco, né? O Brasil em vários momentos do jogo apresenta buracos, que são coisas de times mal treinados, né? Acho que não tem muito para onde correr, não tem muito o que falar, mas é algo de time mal treinado. E aí a gente vê o Douglas Santos aqui, né? Olha onde é que tá esse jogador aqui dando a condição, né? Ele tem aqui a linha. Ele não tá nem próximo da linha de impedimento, né? Se ele tá 2 passos pra frente, ele vira uma ameaça para receber esse passe no fundo. Ainda que não tenha ninguém aqui, mas ele consegue receber essa bola no fundo até para atacar. Ele podia estar mais perto até do Vini Júnior. Isso aqui não é uma opção de passe, isso aqui é um falso apoio, né? Isso aqui ele tá muito mais para marcar do que qualquer coisa. Tanto é que o Vini Júnior nem olha para ele. O Vini Júnior vai para cima e consegue chegar na linha de fundo muito bem, né? O Douglas Santos tá aqui com praticamente nada. O Vitinho joga bem essa jogada, chega no fundo, ele se enrola um pouco ali na hora de fazer o domínio também, né? Ele acaba dominando muito pro fundo depois e aí acaba tendo cruzamento cortado, é escanteio, um escanteio inútil. A gente vai ver aqui uma roubada de bola do Casemiro pra cima do Odegaard. Ele dribla de letra, toca pro Vini Júnior, que aí o Vini Júnior deixa o Endrick na cara do gol. Esse lance aqui pra mim é muito parecido com aquele do Vini Júnior contra o Haiti, que ele perde, que ele tenta de 3 dedos, e aquele que seria o golaço dele contra o Japão, que ele leva a bola, ele domina errado não, mas a bola fica no pé ruim, né? O Endrick tenta 2 vezes levar pro pé bom, que é pra esquerda, eu acho que a segunda vez ele estica muito a bola e ele tenta finalizar de esquerda em vez de finalizar de direita. Eh, né, a bola fica ali muito ruim e a finalização do Endrick é muito, muito ruim, tipo, muito ruim. Ela não chega nem perto de entrar, né? Pra quem tinha tanta, não vou nem dizer pressão, né? Porque acho que todo mundo estava tão junto com o Endrick nessa Copa, a Copa dele foi bem abaixo. Acho que não tem muito o que dizer. Acho que em nenhum momento ele fez uma grande jogada, não que ele também tenha entrado pouco, muito, né, tenha tido muito tempo, mas essa aí eu poderia até passar um pano e falar assim, porra, primeiro lance dele no jogo, né, acho que ele tinha entrado até 30 segundos, então de repente tu ainda tá meio que entrando, tu recebe uma chance dessa. Mas ele teve tanto tempo, né, tipo assim, tanto tempo, ele tava tão não pressionado, que ele deveria ter feito melhor. A bola não chegou nem perto de ser gol, né, essa é a realidade. E aqui, né, depois que ele já domina errado, se ele dá um tapinha assim com a perna esquerda pra tirar do goleiro, é aquele pênalti padrão, né, que o goleiro se joga e o cara só precisa soltar o pé e se jogar, dobrar o joelho e cai, que é pênalti. Mas ele ainda assim tenta finalizar, tu vê que ele fica com o corpo meio que torto assim pra finalizar, pra tentar a cavadinha, né. Hoje em dia quase ninguém dribla o goleiro, é impossível tu imaginar o Ronaldo com essa bola e ele não driblar o goleiro, o Romário driblava muito o goleiro. A gente vê muito pouco hoje em dia as pessoas driblarem o goleiro, né, todo mundo quer dar uma cavadinha ou chutar. Ah, e o goleiro tá muito em desvantagem, né, porque ele tá meio que parado, e você tá vindo em velocidade, você tá vendo o que tá acontecendo, você consegue pensar, né, o goleiro vai precisar reagir ao seu movimento. E você se chutar, acho que ali, essa parte aí, ele não precisava nem o toque que ele precisava dar pra tirar do goleiro, pra driblar o goleiro, ele não precisava nem continuar na jogada depois, porque o goleiro ia derrubar ele, né, e aí ele perde o gol. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, né, que acho que o Ryan foi muito bem, todo mundo elogiou muito o Ryan na marcação, no empenho dele e tal, que o Ancelotti errou de tirá-lo, né. Eu acho que o Ancelotti errou de botar o Endrick, porque eu acho que o Matheus Cunha não estava mal para sair, acho que foi uma substituição padrão Ancelotti, que é aquela substituição 6 por meia dúzia, assim: "Ah, eu sei que eu vou fazer essa substituição e ninguém vai reclamar comigo".
Esse é o padrão para mim Ancelotti, dele, da carreira dele. Eu nunca vi o Ancelotti fazer nada genial. Nunca vi o Ancelotti descobrir algo, né? Mas depois eu vou falar mal dele, não vou falar agora não. E aí eu vou mostrar aqui uma jogada, a gente vai ver o Ryan aqui, né, que ele tá fechando o passe. Aqui ele tá fechando esse passe aqui no lateral, mas tu vê que ele já deu meio que uma abandonada na jogada. Aqui, ó, ele volta aqui muito andando nessa jogada. E aí o cara fica completamente sozinho aqui. A gente vê o Danilo aqui, preocupado com esse cara aqui. O Guimarães tá marcando um pouco fofo também. E aí sai aquele cruzamento, que aí já é o sinal, né? Olha como é que são as coisas, né? O futebol dá sinais, as coisas vêm acontecendo, o Brasil fofo, não sei o quê. A jogada aqui pela esquerda, ainda com o Ryan em campo, né? Acho que o Ryan cansou nesse momento, acho que por isso que ele saiu, a gente vê aqui 65 minutos. A bola chega aqui, tem um cruzamento, e aqui tu vê que o Gabriel Magalhães, ele já perde o Haaland, né? A bola bate nele sem querer. Mas se o Alisson não interfere nessa bola, tu não falou que o Alisson saiu mal, se o Alisson não vai nessa bola, a bola ia sobrar aqui pro Haaland, né? O desvio dele foi ruim? Não foi dos melhores, mas se ele não vai, essa bola vai no Haaland. E aí ele ataca no gol com o Haaland aqui, pô. Aí ia ser gol de qualquer forma. Então, na minha visão, isso aqui, o Alisson evita o gol. E a gente vai ver de novo, 66. O Ryan tá aqui, ó. Estamos aqui num 4 contra 3, né? Um pouco de inferioridade. A gente vai ver o Martinelli aqui. Ah, e aí o cara recebe muito fofo aqui para dar esse passe aqui, né? Não tem aquela pressão forte, né? Você pode dizer que o do Ryan é esse aqui, mas ele estava ajudando muito nisso, né? Na dobra da marcação. A gente vai ver que aqui, acho que é o Danilo que está aqui, porque eu acho que o Marquinhos saltou lá, né? A gente vai ver que o Marquinhos está aqui, uma certa desorganização. Então, e aí tem aquela bola que o cara dá de 3 dedos, né? E o Haaland aqui, de novo, ele consegue chegar antes, ele lê, né? O cara aqui do Brasil, ó, ele fica perdido, o Haaland tá nas costas dele, ele não sabe por onde ir, e o Haaland quase chega na bola. Isso aqui em 2 minutos, né? Acho que, se eu não me engano, essa jogada foi aqui, foi escanteio, sobrou a bola do outro lado e foi isso aqui. Então tá no sinal. E aí, logo depois disso aqui, né? Deixa eu ver aqui com quanto tempo foi de jogo. É, que o Ryan saiu. Deixa eu ver. O Ryan saiu com 67, né? Foi exatamente aí. Então eu acho que o Ancelotti viu que o Ryan caiu um pouco de nível de físico, né? De repente cansou. O Brasil, como eu mostrei lá né? Nesse lance aqui, voltar lá para o início do jogo. Né, o Matheus Cunha rouba a bola aqui, olha onde tá o Ryan, e ele tem que correr 100 metros pra frente, 100 metros pra trás, 100 metros pra frente, 100 metros pra trás, 100 metros... É difícil aguentar, não sei se o Cunha sentiu, ele não me pareceu estar dando sinais de cansaço, mas podia estar cansado também, olha a arrancada que ele dá, olha onde é que ele tá, né? Correu aqui, porra, 60 metros em 7 segundos com a bola, né? Complicado aqui de novo, rouba a bola aqui, tem que correr pra caralho, tanto o Vini Júnior, quanto o Martinelli, quanto o Matheus Cunha, a Ryan, então... Então, é um estilo de jogo que queria pouco o Brasil e cansa os jogadores do Brasil, né? Aí a gente vai ver aqui essa sequência e logo depois disso o Ryan sai nessa parada aqui, né? Porque são duas jogadas meio que em cima dele. E aí depois a gente tem a terceira aqui um pouco depois e aí a gente já vê um Endrick, né? Aqui já entrou o Neymar, que foi ali na parada, que o Neymar e o Danilo entraram nos lugares do Martinelli e do Ryan. A gente já vê aqui, né? Um Brasil aqui com a linha e tal, o Danilo tá aqui voltando. E tal, mas a gente já não vê o Endrick aqui, né? O Endrick não tá aqui na marcação, ainda que seja um contra-ataque da Noruega e tal, o Endrick não voltou. A gente vai ver aqui essa marcação do Endrick, que foi um pouco fofa, mas também de um Danilo um pouco passivo, né? De deixar o cruzamento acontecer, é sempre muito permissivo. E aí a gente pode ficar discutindo aqui, né? Mil detalhes. Por exemplo, o Gabriel Magalhães podia ter dado um passo para frente e o Douglas Santos colado um pouco mais no Haaland, né? Tipo, eu vou ficar aqui atrás, você não deixa ele se antecipar. Um pouco mais de entrosamento, um pouco mais de leitura ou qualquer coisa. Acho que esse Oscar Bob não é uma grande preocupação da Noruega. Acho que a preocupação é 100% Haaland. Mas aí aqui é uma paternidade, né? Acho que é um duelo de pai para filho. Que é o Haaland com o Gabriel Magalhães, né? Acho que a gente pode tentar aqui ser carinhoso, falar de várias formas, várias coisas diferentes. Mas acho que não tem muito para onde correr. É uma paternidade, né? De quem acompanha a Premier League, quem acompanha Haaland versus Gabriel Magalhães. Não tem muito o que dizer. O Haaland destrói o Gabriel Magalhães, tem aquele lance dele jogando a bola na cabeça do Gabriel Magalhães, né? É isso, né? É um duelo que um sempre ganha e um sempre perde. E no caso, quem sempre perde é o Magalhães, quem sempre ganha é o Haaland, né? Ainda que o Magalhães foi campeão da Premier League, beleza, mas no jogo decisivo da Premier League, quem ganhou foi o Manchester City. O Arsenal se recuperou depois, mas naquele jogo foi o Manchester City. E aí depois, mais uma jogada pela esquerda, a gente vê que a recomposição, aqui já entrou o Ederson, né? Mais uma vez a recomposição ali meio ruim. E aí aqui não dá, né? Aí aqui é o retrato do Brasil passivo, do Brasil que não se esforça, do Brasil que tá muito olhando. Acho que é muito difícil no futebol quando a gente fala, é momento,
Ai, porque cresceu no jogo. O que é crescer no jogo? Ah, sentiu o baque. É o ânimo, né, ia ser muito difícil você virar mentalmente do nada, né, vamos supor, eu tô aqui sem confiança, não adianta eu ficar pra mim assim: "Eu tenho confiança, eu tenho confiança, eu tenho confiança", não é isso que vai me fazer ter confiança. O que vai me fazer ter confiança? Eu pegar uma bola e chutar no gol e ser quase gol, porra, eu tentar um drible e acertar, eu dar um carrinho pica, né, fazer coisas que vão falar assim: "Caralho, eu consegui, me recuperei o ânimo, não sei o quê". E quando você tá muito acostumado a fazer uma coisa, é difícil você mudar a chave, você tá fazendo sempre a mesma coisa. E se o Brasil passou o jogo inteiro, eh, jogando fofo, é difícil em algum momento você falar assim: "Não, agora a gente vai apertar", porque para os 11 mudarem e apertarem é muito difícil, porque são 11 pessoas diferentes. Então se um aperta errado, se um faz uma coisa errada, tudo vai por água abaixo, né. A gente vai ver aqui que é uma jogada que é meio morta, né, a gente vê aqui tem 2 zagueiros aqui por dentro, tem o Haaland aqui longe da área dele, né, da área que ele gosta de jogar, o Danilo tá aqui, então, o Danilo num ato de desespero, vendo que o Haaland tá aqui, o Gabriel Magalhães tá aqui, poderia ter ido pra uma dobra rápida, mas não, deixam o jogador parar, pensar, eles tocam para o Haaland, todo mundo fica olhando o Haaland, tá aqui, todo mundo esperando o Haaland. O que que o Haaland, recebendo uma bola daqui, vai fazer? Ele tem 2 coisas pra fazer, uma é chutar, a outra é tocar lá, e todo mundo deixa ele fazer o que ele quiser. Esse gol do Haaland é um gol de mérito dele, muita técnica, mas é um gol que ele se livra da bola, pô, porque não tem o que fazer, o Haaland não vai chegar aqui, botar na frente e chutar, ele não vai driblar. Ele não vai aqui dar 2 pedaladas, entortar e chutar, não faz nada, a única coisa que você vai fazer é chutar. Você tem 2 zagueiros, ninguém curta para o chute dele. Porra, pelo amor de Deus. Cara, a passividade do Danilo nesse lance, tendo o Gabriel Magalhães aqui, tendo, porra, o Marquinhos vindo aqui. Cara, não existe isso, não existe isso, pô. O Haaland não quis fazer esse gol, ele se livrou da bola, pô. Só que ele se livrou da bola com a qualidade de um jogador que é top do mundo, pô. E aí ele faz o gol, a bola vai indefensável pro Alisson. Provavelmente deve ter algum idiota falando que dava pra pegar, que o Cássio ia pegar, que o Gunené ia pegar, mas é uma bola que não dá pra pegar. Então acho que é isso, né. Então, assim, a gente vê que o Brasil teve chances, o Brasil teve ali suas oportunidades, mas que não conseguiu fazer, e o Brasil foi muito fofo durante toda a marcação, durante todo o jogo. E aí, vou falar agora um pouco dos